quais as etapas necessárias para consolidar uma transferência de imóveis para a holding familiar? Essa é uma pergunta fantástica, uma pergunta muito boa, porque ela me permite retomar o trabalho na sua essência que nós colocamos na palestra. Todo o trabalho para a montagem de um sistema de planejamento se inicia com análise da situação do grupo familiar e da situação do seu patrimônio. Ou seja, são duas coisas essenciais. Primeiro, se procura conhecer a família, quais são as decisões que o patriarca e a matriarca querem tomar em relação ao seu patrimônio, e como esse patrimônio se encontra no momento em que é feita essa análise. Isso nós chamamos de sessão de viabilidade. Esse momento ele é fundamental, porque todo o planejamento patrimonial parte daí. É impossível você fazer um planejamento patrimonial sem passar por esta fase. De maneira que eu costumo dizer que se você, que está tomando contato com esse assunto, e tiver a intenção de formatar um planejamento patrimonial, não queira sentar com alguém ou com um profissional que chegue para você e lhe diga o seguinte: olha, aqui nós montamos um CNPJ, nós criamos um CNPJ e colocamos o patrimônio dentro dele. Isso não é fazer planejamento patrimonial. O planejamento patrimonial passa por 3 fases, no mínimo, e a depender da situação do patrimônio, pode ter até um pouco mais de dificuldade. Mas, no normal, seria a sessão de viabilidade, onde você vai conhecer todo o contexto do que está sendo lhe apresentado pelo interessado no planejamento. Depois, você, com essas informações, você vai montar o que nós denominamos de croquis, que é um projeto, um planejamento, ou seja, um plano onde nós vamos ter condições de avaliar qual é a melhor situação a ser trabalhada naquele patrimônio, naquela situação. E depois, se essa análise, ou se esse plano subsistir a essas 2 fases, aí sim é que a gente parte para fazer uma montagem de uma holding familiar. Então, não dá para ninguém chegar para você e dizer, não, agora eu vou montar a sua holding e está aqui a solução simplesmente na perna. Não é assim. Leva um certo tempo e também tem uma certa complexidade. Até porque nós precisamos atender todos os requisitos legais. Nada do que será feito poderá ser feito apenas porque eu acho que deve ser assim ou eu acho que deve ser daquela forma. Tudo vai estar atendendo às legislações, às leis, os códigos e tudo o que pode ser apresentado, inclusive ao fisco. Então, o trabalho será todo ele público, apesar de nós preservarmos as informações das pessoas. Então, será levado a registro no cartório, será colocado na junta comercial, de forma que os órgãos tomam conhecimento. Então, não há nada feito às escuras, ou seja, em segredo.